Olá, boa noite. Presidente da Assembleia do Rio, Jorge Pisciani, e 2 deputados vão para presídio. Amanhã, a Alerj decide se mantém os parlamentares presos. Marqueteiro do PMDB cita ministro do Esporte de Temer, filho de Pisciani. Leonardo Pisciani é acusado de receber propina e de direcionar licitação. O Ministério Público Federal pede o bloqueio de 24 milhões de reais do ex-presidente Lula e do filho mais novo dele, Luiz Cláudio. Petista é acusado de editar medida provisória para favorecer montadoras de veículos. E presidente Temer diz que a antiga lei trabalhista impedia a criação de novos empregos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. É, que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa. Epa não, app. Bradesco, pra frente. Existe uma fonte de energia? Está em toda parte. Ela é abundante e brasileira. Essa fonte de energia sou eu. Movidos pela curiosidade e pelo conhecimento, a gente vai longe. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, dá até vergonha, não dá? Agora, veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme, você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel, você pode. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Com exclusividade, o Jornal da Gazeta, edição das 10, obteve dados que mostram que o custo para manter todo o sistema prisional do estado de São Paulo ultrapassou 3 bilhões e meio de reais no ano passado. Mesmo com todo esse dinheiro, drogas e celulares continuam entrando nas prisões. Moeda corrente dentro das prisões, as drogas, maconha e cocaína principalmente, ainda entram e são consumidas dentro das celas. No mapa das cadeias do estado, os números oficiais indicam que entre janeiro e setembro foram mais de 3.200 apreensões. Isso sem contar a região que engloba Vale do Paraíba e Litoral, que não informa o número de casos, mas a quantidade apreendida, mais de 26 quilos nos 9 primeiros meses de 2017.
De acordo com os dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Gazeta via Lei de Acesso à Informação, nos 6 primeiros meses deste ano, para se ter uma ideia, foram apreendidos mais de 7 mil celulares dentro dos presídios do estado. Para frear isso, o governo investe em tecnologia. Scanners como esse começaram a chegar nos presídios de São Paulo no finalzinho de agosto. Eles funcionam de forma similar aos que tem nos aeroportos. Há um detector e, na hora, é possível saber o que a pessoa traz junto ao corpo. Pelas imagens, dá para saber, por exemplo, se a pessoa traz um celular ou drogas, mesmo que na parte interna. Os primeiros aparelhos foram testados aqui no Cadeião de Pinheiros, na zona oeste da capital. Cerca de 2 anos depois, segundo a direção, as apreensões de drogas, armas e celulares dentro do presídio quase zeraram. Os scanners são tão potentes que eventuais tumores ou próteses também aparecem na tela. Com isso, acabam as revistas íntimas ou vexatórias, que já estavam proibidas por lei. Nos presídios do interior do estado, o equipamento é uma novidade e os criminosos também dão um jeito de fazer seus testes. Em Hortolândia, uma visitante foi flagrada tentando entrar com uma moeda escondida nas partes íntimas. Foi retirada do hall de visitas e vai responder criminalmente por tentar burlar a vigilância. Até o final do ano, serão 165 scanners instalados em todo o estado. O contrato do governo com a Nutec, empresa responsável pelos equipamentos, foi de mais de 45 milhões de reais, com validade por 2 anos e meio. Aparelhos de raio-x e detectores de metal continuam a funcionar nas prisões tanto para pessoas quanto para objetos. Mas mesmo com tanta tecnologia, no mês passado, velhas táticas voltaram a ser usadas. Pombos foram capturados levando celulares para presídios da região metropolitana. No CDP de São Vicente, no litoral paulista, drogas e celulares foram arremessados para dentro dos muros. Ninguém foi identificado. Diante dessa nova tecnologia, a gente vai enxergar como é que as pessoas que se relacionam vão criar outros mecanismos também igualmente inovadores para conseguir manter a comunicação. A questão é a comunicação. Até quando o scanner vai ser eficaz? Será que outros mecanismos não vão ser criados? Um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados obriga as operadoras de telecomunicação a bloquear o sinal de celular em presídios em até 180 dias depois de sancionada a lei. A proposta prevê multas de até R$1 milhão para as empresas que não adotarem a medida. O projeto tramita em caráter de urgência e está no Senado. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e outros 2 deputados do PMDB foram presos após determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O placar no TRF fechou em 5-0. Jorge Pisciani e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi se entregaram na sede da Polícia Federal do Rio, logo após a decisão judicial. Mas podem ser soltos se assim decidir o plenário da Alerj. A votação deve ocorrer amanhã. Os deputados estaduais do Rio vão analisar se acatam a justiça. A estratégia tem como base a situação recente do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o pedido de prisão do senador Aécio Neves, do PSDB, decidiu que caberia à casa, a qual pertence o parlamentar, a palavra final sobre os pedidos de prisão, afastamento do cargo e outras medidas cautelares. No caso de Aécio, os senadores decidiram que ele poderia retomar as funções. Agora, ao votar pela prisão dos 3 deputados estaduais, o desembargador relator do caso no TRF, Abel Gomes, disse que com a decisão do tribunal, os 3 parlamentares estão automaticamente afastados de seus mandatos. Ele disse ainda que o que a Alerj fará com essa decisão é um problema que não foi criado pela Justiça. Segundo Abel Gomes, as ações dos deputados fogem ao limite do republicano, sendo movidos pelo dinheiro usado como contrapartida para os parlamentares estarem à disposição de grupos específicos. Jorge Pisciani, que comanda a Alerj por 6 mandatos, Paulo Melo, que foi presidente da Assembleia, e o deputado Edson Albertassi são acusados de receber propina da FETranspor, a federação que reúne as empresas de transporte do Rio. Em troca, os parlamentares agiam para beneficiar as empresas. Eles são acusados de receber mais de R$100 milhões em propina.
De acordo com o Ministério Público, eles formam uma organização que vem se estruturando de forma ininterrupta desde a década de 1990. Ainda de acordo com a Procuradoria, os 3 continuaram a receber os repasses mesmo após a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Todos negam as acusações. E os 3 já foram transferidos para a cadeia pública de Benfica, no mesmo local onde está preso o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E o ex-marqueteiro do PMDB disse em delação premiada que o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, do PMDB, que é filho de Jorge Pisciani, influenciou a escolha de agência publicitária em troca de propina. Renato Pereira disse que no ano passado viajou pessoalmente a Brasília para tratar do acerto. Segundo o marqueteiro, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, manobrou a licitação pública para que a agência Prole Propaganda, que pertence a Pereira, ganhasse a conta de 55 milhões de reais. O negócio só não foi adiante porque a Prole desistiu da concorrência. Ainda segundo o delator, esse tipo de acordo já havia sido negociado na gestão de Dilma Rousseff. Em 2015, Leonardo Pisciani teria oferecido à Prole uma conta de publicidade do Ministério da Saúde comandada pelo PMDB em troca do pagamento de 3% do valor do contrato em propina. Após o impeachment da petista, a família Pisciani perdeu a influência no ministério e a licitação, que já estava acertada, foi suspensa. Em nota, o ministro do Esporte disse que a acusação é uma mentira inventada por quem quer se safar dos crimes que cometeu. Pisciani negou que tivesse direcionado licitações no esporte ou no Ministério da Saúde. A delação de Renato Pereira ainda não foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal porque o ministro Ricardo Lewandowski pediu ajustes à Procuradoria-Geral da República. Avaliou que alguns termos negociados davam muitos benefícios ao delator e outros eram ilegais. A colaboração foi fechada pela equipe do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e não está mais sob sigilo. Renato Pereira foi marqueteiro do PMDB entre 2010 e 2016. No depoimento, ele também revelou como era o esquema de Caixa 2 de várias campanhas do partido, como a do atual governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-prefeito Eduardo Paes. Ele também citou irregularidades nos pagamentos da campanha de Marta Suplicy na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano passado. O Ministério Público Federal pediu hoje o bloqueio de 24 milhões de reais do ex-presidente Lula do PT e do filho mais novo dele, Luiz Cláudio Lula da Silva. Segundo os procuradores, o filho do ex-presidente teria recebido dinheiro de lobistas interessados na negociação de caças suecos com o governo Dilma Rousseff. A propina foi paga por meio de contratos fictícios com a empresa de marketing esportivo de Luiz Cláudio. Lula e o filho são investigados por suposto tráfico de influência no episódio. Eles negam. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ele fala sobre a propaganda do PMDB que usa imagens de PMDBistas históricos. Se você precisava de uma prova concreta do desprezo que a equipe de comunicação do Temer e o PMDB tem por você, pelo cidadão, basta você ver a propaganda que começará a ser veiculada ainda hoje do partido e que começa com um palavrão aberto e oculto numa letra com 3 pontinhos, né? Mas isso não é nada comparado com o fato de que o Temer faz uma pregação da verdade como libertadora e, no entanto, está mentindo porque até hoje ele não contou por que chamou o meliante Joesley Batista para conversar de noite e recebeu, sem que ele se identificasse na guarda do palácio, gritando o nome falso de um cara que carregou dinheiro na mochila, dizendo que era para ele, segundo a Polícia Federal, né? E não contou porque é que até agora não justificou aquela conversa. Que verdade é essa? Isso aí é de um cinismo atroz. Agora, além do desrespeito que foram demonstrado em relação à cidadania e ao país, é o desrespeito ao passado do partido. O PMDB é o partido que, na luta política diária, derrubou a ditadura. Ulisses, Tancredo. Agora, o PMDB, que está contaminado do norte a sul, da Baía da Guanabara ao Pantanal, aparece querendo usar a boa imagem, a boa fama dessa gente que destruiu a ditadura e construiu a democracia da nova república para justificar os seus erros sem explicação e sem perdão. Estamos no mato, acuados pela cachorrada.
Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto. Em pé. Hoje foi mais um dia quente de muito sol aqui na capital paulista, mas choveu forte em vários bairros por causa do calor e também da alta umidade do ar. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Segundo a meteorologia, são esperadas mais pancadas de chuva ao longo dessa madrugada e a sexta-feira vai ser ainda de tempo bem abafado, com sol na maior parte do dia e chuvas entre a tardezinha e a noite. O dia amanhã vai amanhecer com 21 graus, a máxima à tarde chega a bater na casa dos 32. No sábado, poucas mudanças e a máxima prevista de 30 graus. E no domingo, o tempo vira, fica chuvoso e a temperatura cai para os 24 graus aqui na Grande São Paulo. Termina amanhã em Bonn, na Alemanha, a COP23. Em mais uma conferência da ONU sobre o clima, vários acordos foram assinados para financiar a chamada energia limpa. Professores e alunos da Faculdade Casper Libero acompanham o evento. São tantas ideias inovadoras e baratas que não dá para entender como o petróleo e o carvão continuam sendo utilizados para gerar energia. A água, por exemplo, tem potencial de sobra. E projetos brasileiros caminham faz tempo em direção à energia limpa, aquela que não joga gases tóxicos na atmosfera. É preciso, portanto, cuidar muito bem dela. Nós não cuidarmos disso, mais para o futuro nós teremos muitos problemas de assoreamento e de qualidade da água. Então isso, no médio e longo prazo, vai afetar nosso processo de geração hidrelétrica e acaba encarecendo até a energia para o povo brasileiro e paraguaio. Pouca gente sabe, mas ainda hoje no mundo, 1.200.000.000 famílias ainda vivem sem o conforto da energia elétrica, porque moram em lugares desprovidos de recursos naturais. Mas a criatividade mostrada aqui na Conferência da ONU traz um parceiro que é simples, barato, acessível. O sol, mesmo em lugares onde ele não costuma ser assim tão abundante. Os alemães apresentaram aqui um projeto de casa que consome pouco e reaproveita muito. O mesmo sol alimenta o aquecedor, o carro, a máquina de lavar e, por que não, a fábrica vizinha. E que tal levar para casa uma mala com um gerador solar portátil? Ele já é realidade em muitos países. Esta empresa norte-americana trouxe um aparato que serve como solar cooker, em português, cozinha solar. Solar cooking is a... O engenheiro Alan Bigelow explica que os raios solares são concentrados aqui e podem gerar calor suficiente para fazer comida ou simplesmente ferver a água, algo extremamente valioso para regiões pobres e desérticas. A cada ano, a cada conferência, a prova de que a energia limpa veio para ficar. Difícil agora é convencer quem ainda ganha dinheiro com o petróleo a mudar de ramo. E a gente que tem hoje a possibilidade do pré-sal, várias outras, podia estar usando esse petróleo que de altíssima qualidade, como esse do pré-sal, para usos mais nobres do que colocar no mercado que tem as mãos sujas da guerra do Oriente Médio, que tem as mãos sujas dos grandes acordos das grandes empresas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou hoje ao Supremo parecer favorável à decisão da Corte que validou a prisão de condenados pela segunda instância da Justiça. No documento, Raquel Dodge afirma que a medida é fundamental para o controle da impunidade. A PGR fala que será retrocesso caso o Supremo mude sua jurisprudência, só permitindo a execução da pena quando não couber mais recursos. Ela afirmou também que a antecipação do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. O presidente Michel Temer disse hoje que a antiga lei trabalhista impedia a criação de novos empregos. O presidente discursou na abertura da Semana do Empreendedorismo em Brasília, promovida pelo Sebrae. Mas quando nós fizemos, por exemplo, a modernização das leis trabalhistas, foi para atingir todo o empreendedorismo. Porque, na verdade, que a lei trabalhista estava colocada de uma maneira que impedia a criação de novos empregos. Basta mencionar, por exemplo, o trabalho intermitente, que era um trabalho informal. É interessante, são medidas pensadas no passado, mas porque ousadas eram, ninguém levou adiante. E nós ousamos.
nós fomos adiante. A reforma trabalhista entrou em vigor no sábado passado e, na terça-feira, o governo editou uma medida provisória para mudar alguns pontos da lei que chegou hoje ao Congresso Nacional. O texto da MP 808 altera 17 artigos da nova lei trabalhista. A edição da MP criou atrito com o presidente da Câmara. Rodrigo Maia, do DEM, diz que o Planalto erra ao editar pontos da CLT via medida provisória. Ele defendia que as mudanças fossem feitas por meio de um projeto de lei. De acordo com o governo, os ajustes faziam parte de um acordo firmado pelo presidente Michel Temer com os senadores para que aprovassem sem emendas o texto da reforma que passou pela Câmara. E sem mencionar alterações no projeto de reforma da Previdência, Michel Temer comentou a resistência de parlamentares e da sociedade em relação ao projeto proposto pelo governo. Não há reforma que eu proponha, que o governo proponha, que a FIF trabalha, que não haja inauguralmente uma certa resistência. Mas ao depois, com a reforma feita, as pessoas aplaudem e comemoram. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A economia brasileira, no geral, começa a superar os principais entraves. A inflação está sob controle, o que deu condições para o corte dos juros. A atividade tem reagido. Mesmo com alguns dados negativos, principalmente em agosto, o indicador de atividade da Serasa Experian apontou uma expansão do PIB, do Produto Interno Bruto, de 0,3% no terceiro trimestre. Mas a economia ainda tem grandes problemas. O principal é o desequilíbrio fiscal. O caminho para reverter esse quadro é a combinação da redução dos gastos com o aumento da receita. Vários governos estaduais até elevaram as contribuições do funcionalismo para reforçar o caixa, medida também proposta agora pelo governo federal. O fato é que só a retomada do crescimento não vai dar a folga orçamentária necessária para o reequilíbrio das finanças. A arrecadação até voltou a crescer nos últimos meses. Apesar disso, o governo teve de ampliar a meta fiscal para um déficit de 159 bilhões de reais neste e no próximo ano. O Prisma Fiscal, relatório do Ministério da Fazenda, divulgado hoje, mostra que os economistas do mercado estão prevendo um rombo de 157,4 bilhões de reais para este ano e de 156,4 bilhões em 2018. São projeções abaixo da meta, mas ainda muito ruins. E para chegar a esse resultado no ano que vem, o governo depende da aprovação pelo Congresso de uma série de medidas. Além do aumento das contribuições dos servidores, tem o adiamento dos reajustes do funcionalismo e a mudança da tributação dos fundos de investimento fechados. E tem o grande desafio, que é a reforma da Previdência, da qual o governo não quer abrir mão. Afinal, além de fechar as contas em 2017 e 2018, tem de garantir a aprovação de mudanças nas regras da Previdência de uma maneira que reduza o ritmo de expansão das despesas. Sem isso, sabe que o setor público não vai recuperar a capacidade de gerar superávites. E não se trata apenas do atual governo. Mudanças agora vão estabelecer um cenário melhor de médio prazo. Mesmo com baixa popularidade e menos força política, Temer ainda insiste na postura reformista que propôs desde o início e, pelo menos no discurso, tenta minimizar as dificuldades. Eu volto na segunda. Até lá. E eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite e até amanhã. O grupo paraguaio Los Castilhos participa da festa sertaneja com o padre Alessandro Campos. Nesta sexta, 10h30 da noite. Assista agora Todo Seu.